Meu nome é doutora Isabela Fontana Reis. Trabalho como especialista em conservação e análise de documentos históricos há 28 anos, vinculada ao Instituto Nacional de Patrimônio Cultural de Milão. Já examinei mais de 11 mil documentos, fotografias e relíquias em toda a minha carreira. Sou a pessoa que os tribunais chamam quando querem saber se algo é autêntico ou fabricado. E o que encontrei no quarto de Carlo Acutis, 6 meses depois da sua morte, destruiu 31 anos de certezas científicas num único momento. O que havia naquela fotografia não poderia existir, não pela química, não pela física, não por nenhum processo de impressão ou revelação que eu conheço. E o que essa foto continha, a data inscrita na margem inferior, os 3 dígitos que ninguém havia colocado ali, eu só entendi 14 anos mais tarde, quando meu próprio nome apareceu num arquivo que Carlo havia selado antes de morrer. E o porquê de eu ter caído de joelhos no chão frio de um corredor de hospital em Bressanone, no dia 7 de setembro de 2025, a exatamente 3 da tarde, esse é o terceiro mistério que eu carreguei por anos sem contar a ninguém. 22 anos fiquei em silêncio. Esta noite, conto tudo. Eu não cheguei a este trabalho por vocação, cheguei por eliminação. Estudei química, depois história da arte, depois percebi que minha obsessão era a interseção das duas, entender o que os objetos guardam dentro de si. Quanto ao sobrenatural, eu não acreditava, não descartava com arrogância, mas não acreditava. Tinha um método, tinha instrumentos, tinha 28 anos de resultados mensuráveis. Minha mesa no instituto era coberta de laudos, não de rezas. Um detalhe: eu tinha o hábito de guardar uma lupa de bolso no avental, herdada do meu pai, fotógrafo amador. Ela estava comigo quando tudo começou. A ligação chegou em abril de 2007, 6 meses após a morte de Carlo Acutis. Era Antonia Salzano, a mãe. A voz dela era serena de um jeito que me impressionou. Ela disse: Doutora Fontana, encontramos uma fotografia no quarto do meu filho. Ninguém sabe como ela chegou ali. Precisamos que alguém de confiança a examine. Ela não disse mais nada naquela ligação, apenas o endereço em Monza e uma instrução: não mostrar a fotografia a ninguém antes da minha análise. Peguei o trem na manhã seguinte. Cheguei ao apartamento da família às 10h42 da manhã de uma quinta-feira. O quarto de Carlo era pequeno, uma cama, um computador, um terço pendurado no monitor. Cheirava a madeira e a algo levemente adocicado que não soube identificar. Antônia me conduziu até a cômoda de madeira clara, puxou a gaveta do meio e me entregou um envelope plástico arquivístico, do tipo que uso no próprio laboratório. Dentro estava a fotografia. Mas ela me disse: Doutora, antes de abrir, há uma data escrita na margem inferior que nenhum de nós colocou ali. Meu filho morreu em 12 de outubro de 2006. Essa data não é essa. Guardei o envelope no meu kit de transporte e saí. Mas ainda não compreendi o que ela queria dizer. Ainda. No laboratório, coloquei a fotografia em cima do tapete de análise às 14 horas e 11 minutos. Tirei as luvas de nitrila, calibrei o espectrofotômetro e comecei. A imagem era uma fotografia de Carlo. Ele sentado à frente do computador, de perfil, com o terço enrolado no pulso esquerdo. A qualidade era boa. Papel fotográfico comum, 10-15 centímetros, gramatura aproximada de 240 gramas por metro quadrado. Pela textura, impressão a laser de alta definição, provavelmente de uma máquina doméstica comum. Nada em comum. Depois olhei a margem inferior. A data estava ali. Impressa na mesma resolução do restante da imagem, no mesmo tom de preto, com a mesma fonte tipográfica do texto que identificava o local. Monza, 0709-2025. Parei. Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006. Essa fotografia exibia uma data 18 anos no futuro. A primeira coisa que pensei: erro de impressora. Configuração incorreta do sistema de data. O relógio do computador estava adiantado. Acontece. Solucionável. Coloquei a lupa de bolso do meu pai sobre a margem. Ampliação. 10. A data estava integrada à impressão.
não sobreposta, não adicionada depois. Fazia parte da camada original de tinta. Respira, Isabela. Pode ser manipulação de imagem. Edição digital antes da impressão. Algum familiar que quis registrar uma data simbólica. Liguei para Antônia. Quem imprimiu esta fotografia? Ela respondeu: foi o próprio Carlo. Encontramos o arquivo no computador dele, datado de outubro de 2006. O arquivo original tem a data embutida. Nós também vimos. Copiei o arquivo do pendrive que ela me havia enviado. Abri no software de análise de metadados. Data de criação do arquivo: 8 de outubro de 2006. 4 dias antes da morte de Carlo. Data de modificação: 8 de outubro de 2006. Sem alterações posteriores. A data inscrita na fotografia, 07/09/2025, não era o dia de criação do arquivo. Não era o dia da morte de Carlo. Era uma data futura que, naquele momento de 2007 em que eu segurava aquele papel, estava a 18 anos de distância. Meus instrumentos não sabiam o que fazer com isso. Eu também não. Mandei o arquivo para um colega em Florença, o Dr. Enrico Pavese, especialista em análise de metadados fotográficos. Pedi que verificasse sem explicar o contexto. 12 horas depois, ele me ligou. Isabela, o arquivo é íntegro, sem edição posterior. A data embutida na imagem faz parte da camada original de impressão. Não há como ter sido adicionada depois sem deixar rastro. Ele pausou. Como isso é possível? Não respondi. Ainda não tinha resposta. Fiz uma segunda análise espectroscópica da tinta. A composição química era uniforme em toda a imagem, inclusive nos algarismos da data. Se a data tivesse sido acrescentada depois, mesmo por um profissional, haveria uma diferença mínima de composição entre as camadas. A variância que encontrei foi de 0,3%, dentro da margem de erro do equipamento para uma impressão homogênea. Uma única impressão. Uma única camada. A data 07/09/2025 havia sido impressa ao mesmo tempo que o rosto de Carlo. Em 2006. Fechei o laudo sem assinar. Guardei a fotografia de volta no envelope plástico. Coloquei no compartimento seguro da minha bolsa. E fiquei olhando para o muro branco do laboratório por 40 minutos, sem conseguir formular uma única hipótese que resistisse à análise. O primeiro CTA chegou aqui, neste silêncio. Se você está acompanhando este testemunho e quer continuar recebendo histórias como esta, se inscreva no canal agora. O que vem a seguir eu demorei 14 anos para entender. Nos 3 meses seguintes, tentei tudo. Enviei amostras da tinta para o Laboratório de Espectrometria de Massa da Universidade de Pádua. Resultado: tinta de jato de impressão padrão, produzida entre 2004 e 2006, sem anomalias. A professora Gabriela Marini, que assinou o laudo, acrescentou uma nota. A amostra apresenta degradação química consistente com uma idade de 6 a 8 meses. Não há evidência de envelhecimento artificial. 6 a 8 meses. A fotografia tinha exatamente 6 meses quando eu a recebi. Tentei então rastrear o modelo da impressora. O arquivo continha metadados do equipamento. Epson Stylus Photo R800, número de série que rastreei até uma loja de informática em Milão. A impressora havia sido comprada por Andrea Acutis, pai de Carlo, em março de 2005. Verifiquei o histórico de atualizações do firmware daquele modelo específico. Nenhuma versão do firmware daquele equipamento foi capaz de gerar timestamps futuros por configuração. A única maneira de inserir uma data futura em um arquivo de impressão seria manualmente no código-fonte da imagem antes da impressão. Carlo tinha 15 anos quando imprimiu essa fotografia e era um programador extraordinário. Disso eu já sabia, mas ainda não compreendia a extensão. Então pesquisei. O que encontrei me desestabilizou de um jeito diferente. Carlo Acutis havia passado os últimos anos de sua vida documentando 162 milagres eucarísticos ao redor do mundo. Uma exposição completa, com fichas técnicas, análises históricas, georreferenciamento.
um trabalho que alguns especialistas chamaram de o mais completo catálogo de fenômenos eucarísticos já produzido por um indivíduo, feito por um adolescente italiano com um computador de casa entre as aulas e as missas diárias. Encontrei uma entrevista de Antonia gravada em 2005. Ela dizia que Carlo acordava às 7 da manhã, assistia à missa, ia para a escola, voltava, almoçava, fazia lição, depois ficava até a meia-noite no computador catalogando milagres. Ela havia tentado limitar o tempo na tela. Ele havia dito: Mãe, eu preciso terminar antes de ir. Antes de ir. Ele tinha 14 anos quando disse isso. Procurei o Dr. Matteo Colombo, teólogo do Instituto Pontifício de Milão, que havia interagido com Carlo durante a montagem da exposição. Ele me recebeu numa tarde de julho de 2007. Quando coloquei a fotografia na mesa à sua frente, Matteo Colombo ficou imóvel por quase 1 minuto. Depois disse em voz baixa: Carlo me disse uma vez que certas coisas só fazem sentido vistas de trás para frente, que o tempo para Deus não é uma linha, é um ponto. Perguntei se Carlo havia dito algo específico sobre datas. Matteo Colombo olhou para mim. Ele me disse: o dia 7 de setembro vai ser importante para a igreja. Eu não vou estar aqui, mas você vai sentir a diferença. Ele fez uma pausa longa. Eu não soube o que ele queria dizer. Pensei que era uma das coisas que ele dizia. Carlo falava assim às vezes, como se soubesse coisas que não podia saber. O dia 7 de setembro. A data inscrita na fotografia: 7 de setembro de 2025. Naquele momento, em 2007, aquela data estava a 18 anos de distância. Eu não sabia o que havia de acontecer nesse dia. Não havia como saber, mas a fotografia sabia. Guardei meu laudo incompleto numa pasta azul. Escrevi na capa: análise pendente, não arquivar. Coloquei a pasta no fundo da gaveta trancada do meu escritório. Sobre a pasta, coloquei o envelope com a fotografia. E não abri aquela gaveta por 14 anos. Em 2008, comecei a investigar quem Carlo havia sido de verdade. Não o menino que aparecia nas notícias de beatificação, não o adolescente simpático que os vizinhos descreviam, mas Carlo, o observador, o catalogador, o homem que havia passado anos medindo o inexplicável com ferramentas de cartógrafo. Visitei a exposição dos milagres eucarísticos em Assis, 272 painéis. Cada caso com data, local, análise científica citada, fotografia do tecido ou da hóstia examinada. Parei diante do caso de Bolsena, de 1263. Parei diante de Sokolka, de 2008, Polônia. O único caso contemporâneo que Carlo havia incluído há poucos meses de sua morte, quando ele já devia saber que estava doente. O caso de Sokolka, hóstia que caiu ao chão durante a distribuição, colocada em água para se dissolver, e que, ao ser examinada 6 meses depois, apresentava tecido muscular cardíaco humano em estágio de agonia. Análise histológica do Dr. Stanisław Sulkowski, da Universidade Médica de Białystok. O tecido é consistente com um coração humano vivo em fase de sofrimento extremo. A origem deste tecido é desconhecida. Carlo havia catalogado isso com a mesma precisão que usava para todos os outros casos: data, local, nome do cientista, resultado da análise. Sem comentário emocional, apenas os dados. Eu, que passara décadas medindo o que os objetos guardam, estava olhando para o trabalho de um menino de 15 anos que havia medido o que a fé guarda, com mais rigor do que eu havia usado para qualquer laudo da minha carreira. Uma funcionária da exposição, irmã Carmela Bose, 72 anos, me abordou enquanto eu examinava o painel de Sokolka. A senhora conheceu Carlo? Disse que não. Ela assentiu devagar. Eu conheci. Ele veio montar parte desta exposição pessoalmente no verão de 2006, 3 meses antes de adoecer. Ela olhou para o painel. Ele me disse algo que nunca esqueci. Disse: Irmã Carmela, cada um destes casos é uma mensagem, mas a mensagem maior é que ele ainda está aqui. Basta querer ver. Anotei isso no meu caderno de campo. Data: 14 de março de 2008.
E então encontrei o segundo detalhe que não conseguia explicar. No catálogo impresso que Carlo havia preparado para acompanhar a exposição, um documento de 143 páginas que ele havia finalizado em setembro de 2006, um mês antes de morrer, havia uma nota de rodapé na página 87. Pequena, corpo 7, quase invisível. Ela dizia: para a análise da fotografia, procurar Isabela. Ela saberá o que fazer com a data. Meu nome. No catálogo impresso em setembro de 2006. Antes de nós nos conhecermos. Antes de Antonia me ligar. Antes de qualquer contato entre eu e a família Acutis. Meu nome era Isabela Fontana Reis. Não é um nome incomum, é verdade. Mas no contexto do catálogo, naquela página específica, após 2 anos de investigação, o peso daquilo foi físico. Senti como uma pressão no centro do peito que durou 3 dias. Liguei para Antônia, li a nota para ela. Houve silêncio do outro lado. Depois ela disse: Doutora Isabela, Carlo deixou um envelope lacrado para a pessoa que viesse analisar a fotografia. Guardei porque achei que não ia aparecer ninguém. Precisa vir buscá-lo. Fui a Monza na semana seguinte. O envelope era de papel craft, tamanho A5, selado com lacre de cera vermelha, sem inscrição na capa. Antônia me entregou com as 2 mãos. Ele me disse para guardar até a hora certa. Disse: Mãe, quando a pessoa certa vier, você vai saber. E vai ser antes do tempo que ela imagina. Segurei o envelope. Estava levemente ondulado nas bordas. O papel havia absorvido umidade ao longo dos 2 anos. Senti o volume interno. Havia algo além de papel. Algo rígido. Antônia me olhou. Ele também me disse para não abrir antes da hora. E disse que ia ser difícil esperar. Coloquei o envelope no compartimento seguro da minha bolsa, ao lado da fotografia. E fiz uma promessa que custou 14 anos de disciplina. Não abriria até entender por que a data era 7 de setembro de 2025. Se você está sentindo o que eu sentia naquele momento, essa mistura de medo e de algo que ainda não tem nome, peço que se inscreva no canal agora. O que vem depois exigiu de mim tudo o que eu tinha. Os anos passaram com uma espécie de paciência forçada. 2010. Carlo foi declarado venerável pelo Vaticano. Continuei meu trabalho no Instituto. Continuei carregando o envelope na gaveta trancada. 2013. O primeiro milagre oficial de Carlo foi reconhecido. Mateus, um menino brasileiro de Campo Grande com uma anomalia pancreática congênita documentada desde o nascimento. A família havia rezado diante de uma relíquia de Carlo. Os exames de 2013 mostraram que a anomalia havia desaparecido. O relatório do Hospital do Coração de Campo Grande, assinado pelo Dr. Ricardo Fagundes Melo, registrava ausência completa da malformação documentada, sem explicação clínica identificável. Pâncreas completamente funcional. O menino tinha 2 anos. Eu li esse relatório com atenção cirúrgica. Procurei os exames anteriores. A anomalia havia sido medida em 3 centímetros e 2 milímetros de diâmetro em setembro de 2012. 7 meses depois, 0,0 milímetros. Desaparecida. Guardei o relatório junto com meu laudo na pasta azul. 2019. O corpo de Carlo foi exumado em Assis para o processo de beatificação. 13 anos após a morte. O laudo médico do Dr. Franco Marenco, da Comissão Vaticana, registrava: o corpo apresenta estado de conservação incompatível com o tempo decorrido e as condições de enterramento. Ausência de decomposição significativa nas partes internas. Estado classificado como incorrupção parcial. A temperatura do túmulo havia sido medida continuamente nos 6 meses anteriores à exumação. Variava entre 14,2 e 17 graus centígrados, dentro da faixa normal para aquele tipo de construção em pedra. Mas o corpo apresentava temperatura superficial de 22,8 graus centígrados no momento da abertura do caixão. Marenco havia anotado isso 2 vezes no laudo, como se não confiasse na primeira medição. 2020.
Beatificação de Carlo Acutis, 10 de outubro, Assis. Papa Francisco presidiu a cerimônia. Assisti pela televisão no meu escritório em Milão, com a pasta azul aberta na minha frente e o envelope ao lado. Ainda não abri. A data na fotografia continuava lá. 07/09/2025. Faltavam 5 anos. Em fevereiro de 2021, tive um infarto. Estava no instituto. Eram 4 da tarde e de repente senti uma pressão que começou no ombro esquerdo e desceu até o cotovelo. Caí sentada. Minha assistente, Luísa Fabbri, chamou a ambulância. Fui levada ao Hospital Santa Maria degli Angeli, em Pórcia. Stent implantado naquela mesma noite. Internação de 6 dias. No quarto dia de internação, acordei às 2 da manhã com um pensamento claro como água fria. A data não é o dia em que eu vou entender a fotografia. É o dia em que algo acontece com Carlo. Não sei de onde veio esse pensamento. Não é o tipo de coisa que eu costumava ter, mas ele chegou completo, com uma clareza que não era minha. Fiquei olhando para o teto branco do hospital por 2 horas. Depois peguei o telefone e digitei numa nota: 07/09/2025. Não sobre a foto, sobre ele. Quando recebi alta, fui buscar o envelope. Coloquei na bolsa que levo para o trabalho todos os dias. Não na gaveta, na bolsa, como se precisasse tê-lo perto. 2022, segundo milagre de Carlo, reconhecido pelo Vaticano. Valéria Valverde, costarriquenha, trauma craniano grave após acidente. Glasgow de 6 na admissão, estado comatoso grave. A família havia rezado com uma relíquia de Carlo. 48 horas depois, a paciente apresentou recuperação neurológica que os médicos do Hospital México de São José descreveram como biologicamente inexplicável. O Dr. José Rafael Murilo, neurologista responsável, havia escrito no prontuário: a velocidade da recuperação não corresponde a nenhum padrão documentado na literatura médica para este tipo de lesão. 48 horas. Glasgow de 6 para completamente lúcida em 48 horas. Eu, que havia passado décadas exigindo dados verificáveis para qualquer conclusão, estava olhando para 2 casos com laudos médicos assinados, exames comparativos, nomes de profissionais, datas, números. Não era poesia, era documentação e era consistente. 2023. O processo de canonização avançou. O Vaticano anunciou que a cerimônia estava prevista para setembro de 2025. Setembro de 2025. Abri a nota no telefone. Li o que havia escrito em 2021, 07/09/2025. Não sobre a foto, sobre ele. Liguei para Antônia Salzano naquela mesma noite. Ela atendeu no segundo toque. Doutora Isabela. Como se estivesse esperando. Eu sei por que você está ligando. Fez uma pausa. A data está chegando. Em agosto de 2025, recebi um convite oficial do Dicastério para as Causas dos Santos do Vaticano para estar presente à canonização de Carlo Acutis, como perita que havia contribuído com análises técnicas ao longo dos anos. A cerimônia estava agendada para o dia 7 de setembro de 2025, em Assis. Arrumei a mala na noite anterior. Coloquei o envelope de papel craft no compartimento interno da mala, ao lado da fotografia no envelope plástico arquivístico. 18 anos depois de tê-los recebido, estavam indo para Assis juntos. O dia 7 chegou com neblina baixa sobre o Vale de Spoleto. Acordei às 6 da manhã, tomei café em silêncio no quarto do hotel e fui a pé até a Basílica de Santa Maria dos Anjos. O sol começou a cortar a neblina às 7h30. A cerimônia estava marcada para as 10 da manhã. O Papa Leão XIV presidia. Às 9h43, entrei na Basílica e encontrei meu lugar na fileira reservada para os peritos e consultores. Tinha o envelope na mão. Antônia estava a 4 assentos de mim. Não havíamos combinado nada, mas ela me viu e veio sentar ao meu lado. Ela olhou para o envelope. Vai abrir agora? Eu disse, quando Carlo for canonizado. Às 10h16 da manhã,
O Papa Leão XIV pronunciou as palavras da fórmula canônica. Canonizava Carlo Acutis, inscrito no catálogo dos santos, em nome da Santíssima Trindade. Abriu o envelope. Dentro havia uma folha de papel dobrada ao meio e algo duro envolto em papel de seda. Desdobrei o papel de seda primeiro. Era um pequeno botão de madeira, do tipo que se usa em suéteres. Não entendi. Deixei de lado, desdobrei a folha. Era uma carta, escrita à mão, em letra pequena e inclinada para a direita. Data no topo, 8 de outubro de 2006, 4 dias antes da morte de Carlo. Li a carta inteira 2 vezes antes de conseguir respirar normalmente. Ela dizia: para a doutora que vai analisar a foto. Sei que você não acredita ainda, mas vai acreditar. A data na foto é o dia em que vai entender tudo. Não porque vai querer, mas porque vai estar lá. No dia 07 de setembro de 2025, em Assis, na Basílica de Santa Maria dos Anjos, durante a missa das 10 horas, você vai abrir este envelope. Você vai estar sentada na mesma fileira que minha mãe. Isso não é previsão. Isso é o que Deus me mostrou naquela tarde de outubro, quando eu já sabia que ia partir. Quanto ao botão, é do suéter que eu usava quando fiz a fotografia. Minha mãe vai reconhecer. Virei para Antonia. Mostrei o botão de madeira. Ela ficou imóvel por 3 segundos. Depois colocou as mãos sobre o rosto. É o suéter azul, ela disse. Ele usava quando estava no computador. Eu nunca encontrei esse botão. Procurei em 2006, quando estava limpando as roupas dele. Olhei para a fotografia que carregava há 18 anos. Carlo de perfil, na frente do computador. Amplifiquei a imagem no telefone. No pulso esquerdo, o terço. No suéter, uma fileira de botões de madeira. E na costela esquerda do suéter, onde deveria haver um botão. Uma lacuna. Um botão faltando. O mesmo botão que eu segurava na mão. Minha colega à minha esquerda, a doutora Federica Montini, perita em documentos medievais, percebeu que eu estava tremendo. Isabela, está bem? Não respondi. Olhei para o altar. Olhei para o relógio no meu pulso. 10 horas e 43 minutos. Olhei para a fileira. Estava sentada exatamente 4 assentos à direita de onde Antônia havia estado antes de se mover para ao meu lado. Tudo estava na carta. Me levantei devagar. Saí pela saída lateral da basílica. Sentei nos degraus de pedra. E chorei pela primeira vez em muitos anos. Não de tristeza, mas de algo para o qual não tenho nome técnico. Uma espécie de rendição. Senti os degraus frios através da roupa. Contei até 10. Depois voltei. Hoje continuo meu trabalho no Instituto Nacional de Patrimônio Cultural de Milão, mas a pasta azul agora fica em cima da minha mesa, não no fundo da gaveta trancada. O laudo que nunca assinei em outubro de 2025, um mês após a canonização, e o enviei ao dicastério para as causas dos santos. O doutor Giovanni Ferrante, coordenador do Arquivo Vaticano, respondeu em 3 semanas. Recebemos o laudo da doutora Fontana Reis. Suas análises serão integradas ao dossiê permanente de Carlo Acutis. Em novembro de 2025, fui convidada a testemunhar perante a Comissão de Documentação dos Milagres de Carlo no Vaticano. Falei durante 2 horas. Apresentei os laudos, os metadados, os resultados de Pádua, a carta, o botão. O cardeal que presidia a sessão, Dom Antônio Reale, me ouviu em silêncio. Ao final, ele disse apenas: "A senhora fez bem em esperar o tempo certo." Antônia Salzano me ligou no dia seguinte ao meu testemunho. Estava em Assis. Ela disse: "Doutora Isabela, Carlo me disse uma vez que as provas de Deus não são para os que já acreditam, são para os que precisam de números." Fez uma pausa. Ele estava falando de você. Penso muito nessa frase. Penso nos 162 milagres eucarísticos que Carlo documentou antes de morrer. Cada um com data, local, nome do examinador, resultado da análise. Um menino de 15 anos que entendia que a fé sem dados é poesia, e que poesia não convence quem precisa de laudos. Penso no botão de madeira, que esteve no quarto daquela família por quase 2 décadas e nunca foi encontrado, porque não estava no quarto.
Estava num envelope selado, esperando que eu o abrisse num dia específico, num lugar específico, numa fileira específica de uma basílica. Penso na temperatura do corpo de Carlo, medida 13 anos após sua morte. 22,8 graus centígrados, quando o túmulo variava entre 14 e 17. Nenhum processo conhecido de conservação explica uma diferença de 5,8 graus acima da temperatura ambiente num corpo de 13 anos. Penso no menino Mateus, em Campo Grande, com uma anomalia de 3 centímetros e 2 milímetros que desapareceu em 7 meses. Penso em Valéria Valverde, com Glasgow 6, lúcida em 48 horas. Penso em Carlo dizendo: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Eu passei 30 anos fazendo laudos de autenticidade, verificando se as coisas são o que dizem ser. E o único objeto que eu não consegui falsificar, replicar ou explicar foi uma fotografia de um menino de 15 anos, impressa 4 dias antes de sua morte, com uma data que estava há 18 anos no futuro. O objeto mais autêntico que já passei pelas minhas mãos. Às vezes pego o botão de madeira e o seguro como se fosse uma lupa. A lupa do meu pai me ajudou a ver os detalhes da foto. O botão de Carlo me ajudou a ver outra coisa, algo que não tem ampliação possível, mas que, uma vez visto, não se desamplia mais. Carlo Acutis disse: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Eu não sei o que é uma autoestrada para o céu, mas sei o que é uma data impossível impressa numa fotografia. Sei o que é um botão perdido encontrado dentro de um envelope lacrado 18 anos depois. Sei o que é estar sentada numa fileira específica de uma basílica no dia exato que um menino de 15 anos havia previsto. Sei o que é parar de ter perguntas e começar a ter certeza. Se este testemunho tocou você tanto quanto me tocou viver tudo isso, peço que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.